Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos nesta videoaula falar sobre os polígonos regulares. Percebo que os polígonos regulares possuem três características. E quais são elas? Primeiramente, todos eles são convexos, ou seja, se a gente desenhar a reta suporte de cada lado, essa figura fica totalmente inserida em um dos lados dessa reta. Então aqui eu coloquei três exemplos de polígonos. Temos aqui um triângulo, temos aqui um quadrado e temos aqui um hexágono. Agora, além desse camarada ser convexo, ele também tem que possuir essas duas características. Ele deve ser equiângulo, ou seja, ângulos iguais, ângulos congruentes. Também tem que ser equilátero, ou seja, lados iguais, lados congruentes. Então veja que a gente tem três características para esse camarada ser um polígono regular. Ele tem que ser convexo e tem que ter lados e ângulos iguais. Pronto, acabou. Então vamos lá. Primeiro, fala para mim qual triângulo possui todos os lados e ângulos iguais. Somente o triângulo equilátero. Então o triângulo equilátero é aquele camaradinha que possui os três lados e os três ângulos congruentes, todos iguais entre si. Qual quadrilátero possui lados e ângulos iguais e além disso é convexo? Somente o quadrado. Afinal, ele é o camaradinha com quatro lados e com quatro ângulos iguais. Além disso, temos outras figuras geométricas. Agora, de 5 lados para cima, a gente sempre pega o nome do polígono e acrescenta a palavra regular depois. Por exemplo, aqui nós temos um hexágono regular. O hexágono regular é o camarada que possui 6 lados. Regular porque ele possui lados e ângulos iguais. Fechou essa ideia? Beleza isso? Então, de 5 para cima, a gente acrescenta essa palavra regular. Por exemplo, se numa questão falar para você sobre um pentágono regular, tem 5 lados e 5 ângulos iguais, você já pode garantir isso. Se você tiver um octógono regular, possui 8 lados e 8 ângulos iguais. Se ele falar para você de um triângulo regular, ele está falando para você do triângulo equilátero, porque é um triângulo com lados e ângulos iguais. Pedrinho, ele pode utilizar essa expressão sem problema algum, beleza? Pode utilizar sim. Além disso, quadrilátero regular é o quadrado, afinal ele possui todos os lados e ângulos iguais. Fechou essa ideia? Beleza isso? Legal. Agora, além dessa nossa ideia, nós temos aqui um novo camaradinha para medir, que é o que a gente chama de apótema. O que é o apótema? O apótema é a distância do centro de gravidade do nosso polígono regular até o lado desse mesmo polígono. Então a gente vai estar calculando a distância desse ponto, desse centro de gravidade, até o lado do polígono. Quando a gente fala da distância de um ponto a uma reta, um segmento de reta, é a menor dessas distâncias, é aquela que forma um ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui é o centro de gravidade do meu triângulo equilátero, que por sinal a gente deu um nome. Você lembra desse nome? É o baricentro. Beleza? Então, este camaradinho aqui, ó, é o baricentro do nosso triângulo. Fechou? E como é que a gente encontra esse cara? Pelo encontro das medianas. No caso do quadrado, o seu centro de gravidade é o meiozinho do quadrado. Ou seja, você vai perceber que ele equivale a metade do lado desse quadrado. Beleza? Afinal, se a gente fizer o encontro dessas duas retinhas das medianas para cada lado, a gente vai encontrar esse camaradinha. No caso do hexágono, quem vai ser o centro de gravidade dele? Também o centro dessa figura. Então, todos esses pontos que aqui destaquei para vocês é que vão corresponder ao centro de gravidade desses camaradinhas. Fechou? Agora, só destacando melhor, aqui, ó, esse é o nosso apótema, tudo bem? É essa distância em azul, lembrando que ela sempre formará um ângulo de 90 graus e ela dividirá o lado oposto ao meio, tudo bem? Vou chamar isso aqui, ó, de Azinho, que é o nosso apótema. Aqui, da mesma forma, a distância desse centro de gravidade até o lado desse polígono, lembrando que ela forma um ângulo de 90 graus e divide o lado oposto ao meio. Nós temos aqui novamente o nosso apótema. Tudo bem?
Aqui no caso do nosso hexágono, mesmo esquema. Essa distância do centro de gravidade até o lado do nosso polígono forma um ângulo de 90 graus e divide o lado oposto ao meio. Então temos novamente aqui o nosso apótema, que vou representá-lo pela letra A. Agora perceba uma coisa. Perceba que em relação aos nossos polígonos regulares, todos eles podem ter uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. Veja que isso dá certo para todos os nossos polígonos regulares, independente da quantidade de lados. Se ele tivesse 100 lados, 1 milhão de lados, 3, 4, 6 lados, eu sempre vou poder ter uma circunferência inscrita e outra circunscrita. Ter uma circunferência inscrita significa que ela toca os 3 lados do seu polígono. Ter uma circunferência inscrita significa que ela toca todos os lados do seu polígono internamente. Olha aqui, ó. E toca em somente um pontinho. Em somente um pontinho. Então, aqui, mais ou menos aqui, neste ponto e neste ponto. Pronto, ó. Fechou. Ficou legal. Então ela toca exatamente nesses pontinhos aqui. Ficou clara essa ideia? Então isso que é a ideia de ter uma circunferência inscrita. Ter uma circunferência circunscrita significa que ela tocará todos os vértices do seu polígono. Olha aqui, ó. Essa aqui é a circunscrita, porque ela toca 3 vértices. Essa aqui é a circunscrita, porque ela está tocando os 4 vértices. Tudo bem? Beleza essa ideia? Então, ó, eu vou chamar essa circunferência externa de Czão e essa daqui de I, que é a ideia de ser uma circunscrita e outra inscrita. Além disso daqui, a gente pode também trabalhar o que a gente chama de ângulo central do nosso polígono. Agora, como é que a gente faz para encontrar esse ângulo central? Esse ângulo central ele é um ângulo formado a partir do centro de gravidade dessa figura e também formado os lados desse camarada a partir de 2 vértices consecutivos. Ou seja, olha o que teremos aqui então para esse ângulo cêntrico ou ângulo central. Podemos desenhar aqui, ó. Vou desenhar de vermelho, vai ficar melhor. Aqui, ó. Aqui de vermelho. Olha, acabamos de formar aqui um ângulo formado pelo centro de gravidade dessa figura e formado por 2 vértices consecutivos. Esse camaradinho aqui, ó, que eu chamo de ângulo central. Ou seja, é essa inclinação formada a partir do centro de gravidade de 2 vértices consecutivos. E esse ângulo central ele pode formar aqui, ó, em qualquer parte da nossa figura. Ou seja, então no caso, esse nosso camaradinho aqui, ele possui 3 ângulos centrais, olha. Mais um aqui e mais outro aqui. Da mesma forma o nosso quadrado, olha. Lembre-se que o ângulo central ele é sempre formado com o centro de gravidade e 2 vértices consecutivos. Olha aqui, ó, centro de gravidade e 2 vértices consecutivos. Pedrinho, eu poderia formar com esses 2? Pode, sem problema algum. Basta que seja um vértice depois do outro. Aqui, ó. Vixe Maria. E esse daqui, ó. Pronto, ó. Tá legalzinho aqui o nosso desenho. Fechou. Pronto, olha. Então, este camaradinho aqui, ó, é que seria o ângulo central no caso do nosso quadrado. Agora, no caso do hexágono, basta desenhar o quê? O ângulo formado a partir do centro de gravidade e de 2 vértices consecutivos. Então, teremos algo semelhante a isso daqui, ó. Mais para cá, show, bonitão, Ave Maria, esse desenho ficou sensacional, hein? Pronto, até que não ficou muito feio não, pronto, fechou. Dá uma roubadinha aqui, isso, então aqui está o nosso
ângulo central. Agora, Pedrinho, é possível calcular a medida desse ângulo central que você colocou para a gente? Claro que é. Eu vou te ensinar agora como você deve raciocinar para calcular esse ângulo central. Perceba o seguinte, veja que quando você desenha do centro de gravidade até o vértice, isso aqui equivale exatamente ao raio da circunferência. Ou seja, isso é raio e isso é raio. Então significa que aqui você vai estar formando triângulos isósceles. E por formar triângulos isósceles, significa aqui então o seguinte, que esses três ângulos aqui eles têm que ser iguais. Veja que você forma triângulos isósceles exatamente iguais. Olha aqui, ó, três lados iguais, as figuras têm que ser iguais. A gente já viu isso em semelhança de triângulo. Então, necessariamente esses três ângulos formados têm que ser iguais. Mas ali a gente não tem uma volta completa? Quanto que é 360 dividido por três ângulos iguais? 120 graus para cada um. Então, no caso do nosso triângulo equilátero, o nosso ângulo central é de 120 graus. Agora, no caso do nosso quadrado, como é que a gente vai estar fazendo isso? Mesma ideia. Perceba que você tem raio daqui para cá, você tem raio daqui para cá, raio daqui para cá e raio daqui para cá. Ou seja, novamente você acabou fechando aqui 4 triângulos isósceles. E 4 triângulos isósceles exatamente iguais. E Pedrinho, isso sempre vai funcionar para qualquer polígono? Com certeza. Olha aqui, você acabou de fechar aqui 6 triângulos isósceles, olha. Por causa do raio da circunferência. Sendo assim, fechando 4 isósceles, aqui eu não vou ter 4 ângulos iguais, então é 360 dividido por 4, que dá quanto? 90 graus. Então, no caso do quadrado, o ângulo central é igual a 90 graus. E para finalizar, no caso do hexágono, 360 graus dividido por 6 ângulos iguais, quanto que vai ficar para cada um? 60 graus. Ah, e olha que legal! Então, vemos aqui que para o triângulo equilátero, o ângulo central é de 120. Que para o quadrado, o ângulo central é de 90 graus. E para o hexágono regular, o ângulo central é de 60 graus. Esse aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Afinal, se esse ângulo central ele é de 60 graus, então por esse triângulo ser isósceles, aqui nós também teremos o ângulo de 60 e aqui nós também teremos o ângulo de 60. Ou seja, significa então que o hexágono regular ele é formado a partir de quê? Ele é formado a partir de 6 triângulos equiláteros necessariamente. Então este camaradinho aí, ó, escreve aí pra gente. Formado a partir de 6 triângulos equiláteros. Então, formado por 6 triângulos equiláteros. Formados por 6 triângulos equiláteros necessariamente. E nós vimos aqui pelas nossas ideias que este ângulo central, ele é dado pelo quê? Ele é dado sempre por 360 graus dividido pela quantidade de lados n dessa figura. 360 graus dividido pela quantidade de lados n dessa figura. E com isso daqui, nós vimos as principais propriedades dos polígonos regulares e vimos algumas consequências desses camaradinhas aqui. Olha, só para reforçar mais isso, a gente depois vai trabalhar como calcular essas medidas. No caso do triângulo equilátero, perceba que o raio da circunferência inscrita já equivale ao que é o apótema desse camarada. E veja que esse apótema equivale a 1/3 da altura do triângulo equilátero. Ou seja, aquela proporção de 1:3 em relação à mediana que comentamos lá na nossa aula de pontos notáveis.
e veja que o raio da circunferência circunscrita equivale a 2/3 da altura, ou melhor, equivale a 2/3 da mediana do triângulo equilátero. Aí nós vimos também como calcular a altura do triângulo equilátero lá na nossa aula do Teorema de Pitágoras. Fazendo-se 2/3 daquele resultado, temos esse raio. No caso do quadrado, perceba que o raio da circunferência circunscrita equivale à metade da diagonal do quadrado. Perceba que o raio da circunferência inscrita equivale à metade do lado do quadrado. Tudo bem? Vamos mais. No caso do nosso hexágono regular, perceba que o raio da circunferência, por aqui ser um triângulo equilátero, equivale exatamente à medida do lado desse hexágono regular. Então, o raio da circunferência de fora equivale ao lado. Além disso, perceba que o raio da circunferência inscrita, que é essa aqui de preto, equivale ao quê? À altura de um triângulo equilátero. E como é que a gente calcula a altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Fechou? Então, novamente, polígono regular, convexo, lados e ângulos iguais. Apótema, distância do centro de gravidade ao lado desse polígono. E para fechar, todo polígono regular possui uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita, como vimos aqui. E para calcular este ângulo central, aqui ó, ângulo central, o que fazemos? Basta pegar 360 graus e dividir pela quantidade de lados dessa figura. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Com isso, fechamos as nossas ideias de polígono regular e pararemos a mais características e mais cálculos importantes aqui. Fechou? Então, um forte abraço e bons estudos para vocês. Valeu, até mais!